Olá, meu nome é Cícero, sou luthier aqui da Camazon Custom Guitars, uma empresa que fabrica instrumentos artesanais que fica localizado no estado do Pará, que é na região norte aqui do Brasil, onde fica a nossa região amazônica, né? Onde tem a grande floresta amazônica. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês o review desse contrabaixo aqui, que é o modelo Emperor de 6 cordas. Começar falando dele, sobre as madeiras dele. O top dele é em avaré, né, que é uma avaré brow, né, que é uma madeira da nossa região amazônica aqui. E ela tem esses brows, né? Esse nome brow significa que ele tem esses nós, né, que dá todo um charme, um desenho bacana no tampo do instrumento, na madeira, né? Continuando aqui, a escala dele é em jacarandá também, né, com a marcação em bloco em madrepérola. E o tampo do headstock aqui, o top do headstock, ele é em avaré, que é a mesma madeira do top do corpo, né? A parte traseira dele aqui, o corpo dele é em ash, as laterais, né, que não é uma madeira amazônica, é uma madeira importada, é uma madeira americana, né? E esse tone block aqui é em mogno, que é uma madeira também da nossa região, né, que lá fora é chamado de mahogany. O braço aqui também é uma madeira importada, que é o maple, e essas longarinas são de roxinho, que é uma madeira também nacional. E esse filete aqui, né, como fosse um S, um desenho de S, ele é em jacarandá também. Tá bom, gente? Então, continuando aqui, as configurações dele de headers, né, as peças. Os picapes dele é um captador fabricado pela Cabreira, que ele fabrica para mim com as minhas medidas, né, customizado conforme eu encomendo para eles lá. E a gente faz o cover de madeira para fazer a combinação. Geralmente a gente combina com o tampo, né, com outra parte do instrumento, com a escala. E daí fica um instrumento mais harmônico, né, visualmente. O circuito dele é o circuito Belmonte, que a gente trabalha aqui na Camazon, que é o circuito Hurricane Belmonte. Ele é 18 volts, usa 2 baterias. E ele tem a seguinte configuração. Volume, esse potenciômetro aqui duplo, o canal de cima é o volume, e embaixo tone. Esse botão aqui é o de balance, né, que seleciona para trás, fica só esse captador, no meio fica os dois e para frente só esse pickup do braço. A configuração que é grave, médio e agudo, né? E aqui ativo para cima passivo, para baixo ativo. Aqui isso aqui é uma chave, um detalhe muito legal, gente, que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte, ó. Essa chavinha aqui, quando colocada para cima, os pickups ele fica o single, ou seja, cancela uma bobina dessa aqui, cancela e fica somente só a outra, né? No caso, esse captador aqui cancela a bobina da frente e esse captador aqui cancela a bobina de trás. Então, fica a mesma posição, como se fosse um jazz bass, né? Então soa muito parecido com o modelo de jazz bass, um captador de jazz bass, anos 70, né? Fica na posição, esse captador aqui, quando splinta ele, né, que fica só uma bobina, fica na posição do Fender anos 70, que é um pouquinho mais para frente, o captador da ponte. Então é isso, daqui a pouco eu vou mostrar o som para vocês. E essa chave aqui é a frequência de médio, né? Quando coloca para cima fica o médio mais leve e para baixo o médio mais forte. Tá bom, gente? Então, continuando aqui, a ponte dele é uma ponte que a gente fabrica aqui. Essa aqui está feita a mesma madeira da escala, que é o rosewood, né, o jacarandá. E ela é composta de parte de madeira e parte de metal também, né? Tem uns ferrolhos aqui, ó, que segura as cordas, e os carrinhos são de metal também. Os trastes deles são Gotô, né? Traste Gotô. Vou mostrar para vocês aqui o acabamento do traste, ó. Bem sem arranhão, traste bem polido, que dá todo um design no instrumento, né? Continuando aqui, as tarraxas dele, tarraxa Cosmo Black, na cor Cosmo Black,
e é da marca Gotô. Tá bom, gente? Aí tá a nossa logo aqui no headstock, né? Então tá bom. Continuando aqui, agora vamos mostrar o som, né, desse instrumento. A configuração dele aqui tá volume máximo, né, tone máximo, o balance no meio, que tá os dois captadores, e grave, médio, agudo, flat, tá tudo flatado, né? Então esse som que você vai ouvir é o som dele flat. Então vamos lá. Vou tocar algo bem simples aqui mesmo, só para... primeiro eu vou mostrar o timbre de cada corda, né? Porque, assim, uma coisa que eu priorizo muito na construção de um instrumento é que ele tenha bastante dinâmica entre as cordas, para que uma corda não soe mais alto do que a outra e nem soe mais baixo em toda a escala do instrumento. Então isso é pensado em raio, altura de corda, regulagem, né, captação e por aí vai, né? O sustain também do cisão, né? Tudo isso tem que ser uma construção bem criteriosa para a gente conseguir esses detalhes, né? Então vamos lá. Vou mostrar primeiro o timbre de cada corda, né? O volume, né? Percebam que a altura de cada corda em relação à outra, por mais que seja um pouco mais aguda e vai ficando cada vez mais grave as cordas, ele tem bastante equilíbrio, né, entre o volume de cada corda. Isso é muito importante na hora de um solo, de um slap, né, no groove. Isso aí é muito importante. Então vamos lá. Eu vou tocar algo bem simples aqui mesmo, só para vocês sacarem um pouco do timbre. Agora eu vou colocar só o captador da ponte. Só o captador do braço. Então, como eu havia falado ainda há pouco, sobre a parte de quando o captador fica single, né? Então, eu vou sprintar aqui a chavinha, ó, ele vai ficar 5, né? Como eu falei, na mesma posição do Fender N70. Vamos conferir como é que vai ficar o timbre. Tá os dois captadores juntos. Agora eu vou colocar só o picape da ponte. Percebe que o som ele fica um pouco mais magro, né? Porque o captador jazz ele não tem um som tão mais gordo, né, quanto o captador swap bar. Então, vou colocar uma configuração aqui para fazer um pouco de slap nessa posição de single. Aumentei aqui para 60% cada controle. Agora eu vou voltar o captador para humbucker, né? Vai ficar aquele som mais gordo de swap bar, né? Mostrar também um pouco do slap, como fica na cordinha dó, né? Que é o baixo de 6 cordas. Ele aumenta mais uma corda. Então é isso aí, gente. Um pouco assim, algo que eu esqueci de falar também é sobre a afinação do instrumento, né? Que é algo muito importante. O instrumento tem uma boa afinação, né? Principalmente no contrabaixo. Às vezes isso é meio que não tão comentado, né? Mais a questão da guitarra, que é ter uma afinação melhor.
Mas o contrabaixo também precisa, porque principalmente no baixo de 6 cordas, muito músico faz acordes, né? Então, eu consigo, através da regulagem, deixar as 2 oitavas afinadas. Quando você tocar aí no afinador, você vai ver que as 2 oitavas vão bater a nota certinho, né? Aqui Dó, Dó aqui e Dó aqui, né? Só precisa afinar com bastante cuidado para estabilizar. Isso aí já é questão de oitavas, né? Quando a corda fica um pouco velha, ou então se trocar o tipo de corda que está no instrumento, isso aí tem que ser regulado novamente, tá bom? Mas aí sim, vou mostrar um pouco aqui do acorde. Percebam que a afinação fica bem legal. Em todas as casas, né? Se você fizer um acorde lá no finalzinho, então isso aí é um detalhe muito importante também. Então é isso aí, gente. Mais um instrumento aí, o modelo Imperô. E até o próximo review. Valeu!